Então vamos lá para a segunda aula do dia, língua portuguesa. Não tá difícil, é só 2 páginas, então o vídeo assim vai ficar bem curtinho, tá? Então vamos abrir aqui, vocês abram a apostila na página 27. Deixa eu abrir aqui da minha apostila. Deixa eu ver. Página 27. Então vamos lá. Aqui pede para vocês fazerem resumo de um livro. Porém, se a gente estivesse na escola, eu ia levar vocês na biblioteca, cada um ia escolher um livro, ia ler e ia fazer o resumo. Nós não estamos em sala de aula, então o que que eu vou fazer? Eu vou mandar no grupo até mais de um vídeo. Vou mandar vídeos de historinhas que eu achar no YouTube. Aí vocês vê qual que vocês gostam mais, tá? Vou procurar algumas bem legais, bem interessantes para vocês, tá? E aí vocês vão fazer o resumo. Como que vai ser feito esse resumo? Eu pedi nas orientações, inclusive vou pegar as orientações aqui, eu pedi que vocês fizessem o seguinte, ó, após assistir o vídeo, vocês irão gravar um vídeo apresentando um resumo da história, seguindo as orientações da página 27, para fazer o resumo. A gente já vai falar dessas orientações. Quem não quiser fazer o vídeo, tem vergonha ou não tem celular para fazer, eu não vou obrigar, tá bom? Só que aí quem não fizer o vídeo vai fazer por escrito. Vai pegar uma folha que vocês têm aí dos cadernos do ano passado, vai fazer o resumo da história e vai colar na apostila. Mas como que vocês vão colar? Agora é atenção total aqui, ó, que eu não quero colar errado. Eu sou muito organizada, eu tenho pavor de coisa desorganizada, hein? Vocês vão passar um pouquinho de cola bem aqui nesse espaço que vocês têm na apostila. Tem esse espaço na apostila de vocês. Então, pode pôr, ou põe um pinguinho aqui, um pinguinho no meio, um pinguinho lá no final, ou passa uma linha assim de cola bem pouquinho, bem fininha. E cola só a parte de cima da folha de vocês. Por quê? Para não colar na folha inteira da apostila. Você já imaginou, você pega uma folha e cola assim na folha inteira da apostila? Não, você vai pegar a folha da apostila, vai passar um pouquinho de cola bem aqui em cima, pegar a folhinha que você escreveu, colar só a parte de cima dela e dobrar. Deu para entender como é para colar? Pelo amor de Deus, hein? Quero que cole direitinho. Até expliquei na orientação, eu coloquei, ó. Passe pouca cola, apenas na parte de cima da folha, não cole na folha da apostila inteira, apenas na parte de cima e dobre a folha colada. Então, vai passar a cola só na parte de cima da folhinha que vocês escreveram o resumo, só na parte de cima da apostila e vai colar e vai dobrar a folhinha. Sim, expliquei umas 3 vezes, que é para entender, tá bom? Então, vamos ver como que faz um resumo. Então, vamos lá. Aqui, ó, tem algumas dicas de como que você faz o resumo. Então, vamos lá. Você vai ler o livro, né? E vai anotar algumas informações interessantes para passar para os colegas. Por isso que eu peço para gravar o vídeo, né? Porque aí você vai estar passando informação para mim, né? Se vocês mandarem no grupo, os colegas vão ver, pode se interessar. No caso aqui, não seria o livro, né? Seria a historinha do vídeo. Não esquecer de apresentar o autor da obra. Aí o ilustrador, geralmente você tem que estar com o livro para ver. Então, geralmente nas historinhas contadas no YouTube, fala só o título e o nome do autor. Então, aí não precisa pôr o ilustrador, tá bom? O ano, o nome da editora, então às vezes no vídeo não vai aparecer, certo? Então, aí coloca só o nome da historinha e do autor, tá bom? Utilizar diferentes estratégias de apresentação do resumo de seu livro, que aqui a gente estaria fazendo uma apresentação na sala de aula, então por isso que eu queria que vocês gravassem um vídeo, como se fosse uma apresentação. E você vai ler esse resumo. Lembre, tem que ter o título do livro, da historinha, quem escreveu, e as partes mais interessantes. Você vai contar o livro. Lembrando que o resumo é assim, ele não pode ser muito grande para também ficar muito maçante.
Então, é uma coisa muito rápida, né? Um resuminho da história, as partes mais interessantes, as partes principais. Vocês podem, lembrando que assim, tem que ter começo, meio e fim o resumo. Então, como que foi o começo da história? Como que foi o desenrolar da história? Como que a história terminou, certo? Se vocês tiverem algum livro em casa e querer fazer do livro que vocês têm na casa de vocês, fica à vontade. Eu só vou mandar o vídeo com as historinhas para quem realmente não tem livro aí em casa, mas quem tiver pode fazer, não tem problema nenhum, certo? Então é assim que você faz um resumo. Você vai contar um resumo da história que você leu, levando em consideração as partes principais e as partes mais interessantes. A segunda parte dessa atividade, essa parte aqui, não tem como a gente fazer porque a gente não está em sala de aula, né? Não tem como a gente fazer uma análise, principalmente quando fala assim dos colegas, se falarem em voz alta, se usar estratégia diferente, aqui fica meio difícil da gente responder por não estar na sala de aula, né? Então pode pular. Vamos agora para a produção escrita. Então, notem que tem a produção oral, que é o resumo, que seria esse vídeo. Quem não quiser fazer o vídeo vai ter que fazer por escrito, vai ter que escrever o resumo. E a parte escrita já é realmente a parte escrita. Aí realmente não precisa fazer o vídeo, vocês só vão realmente escrever numa folha que vocês têm aí no caderno do passado e vai fazer do mesmo jeito. Vai pegar a página 28, passar um pouquinho de cola só aqui em cima, um pouquinho de cola na parte de cima da folha que vocês escreveram e colar e dobrar, para não colar na folha inteira. Muito bem, o que que vocês vão fazer na produção escrita? Vocês vão fazer uma resenha. Então, lá no vídeo, na parte da produção oral, é um resumo. Contar sobre a história. Na produção escrita é uma resenha. O que que é uma resenha? Então, vamos lá. Em uma resenha crítica, deve aparecer o nome do livro, do autor. Essa parte aqui do ilustrador, da editora, não precisa, né? Principalmente quem for ver o vídeo da historinha. Quem tiver o livro em casa já tem, aí pode pôr. As informações do livro devem ser apresentadas ao leitor, porém, não os acontecimentos referentes ao fim da história. Apresente, por exemplo, um resumo dos acontecimentos interessantes do livro, quais são os personagens principais, e coloque também uma crítica, que pode ser positiva ou negativa. Então, você não pode contar o final do livro. A resenha, ela é um texto que quem ler a sua resenha vai ficar curioso para ler esse livro. Então, você não pode contar tudo. Você vai colocar o nome, você vai colocar os personagens, vai colocar, assim, muito pouco do que fala o livro e, principalmente, você vai dar a sua opinião para convencer ou não uma pessoa a ler este livro, certo? Porém, para que tudo isso aconteça, escreva a sua resenha primeiro em um rascunho, certo? Aí, no caso aqui, fala que vocês vão finalizar nos computadores da escola. Aí, infelizmente, também não tem como, a gente não está em sala de aula. Então, vocês fazem um rascunho e depois passa limpo para colar na apostila, tá bom? Muito bem, eu vou dar alguns exemplos de resenha, que para mim a resenha é mais difícil do que o resumo. O resumo você vai contar a história, certo? A resenha não, você vai ter que dar a sua opinião. Então, por exemplo, assim, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal conta a história de um menino que não sabia muito sobre sua história, seus pais morreram e tal. Conta ali. De repente apareceu uma pessoa e contou que Harry era um bruxo. Pronto, eu parei aí. Eu não posso contar o que aconteceu com o Harry, não. Eu tenho que, na resenha, eu jogo uma informação principal para incentivar a pessoa, para aguçar a curiosidade da pessoa. Então, o Harry achava que era um menino comum, quando de repente, em seu aniversário, ele descobriu que ele era um bruxo e que existia uma escola de magia e bruxaria, né? Um universo totalmente paralelo do que ele vivia. Então, você vai aguçar a pessoa com o conteúdo do livro, certo?
E aí coloca assim, com a leitura desse livro, eu achei muito interessante, porque o livro desperta a imaginação, o livro incentiva muito a amizade, o companheirismo, é uma escola, então incentiva o estudo. Eu vou dando argumento para convencer a pessoa a ler ou a não ler. Falar assim, ah, não, o livro não é bom, não é indicado para crianças, é muito extenso. Você vai falar a sua opinião. Diferente do resumo. No resumo você não dá a sua opinião, você só faz um resumo do livro. Aí eu conto um pouquinho mais, por exemplo, Harry chegou na escola, fez amizade com tal personagem, gostava de tal professor, tinha um professor que não gostava dele, ele descobriu que ele tinha um bruxo que era inimigo, aí eu vou contar um pouco mais no resumo. Na resenha, não, eu dou só o conteúdo ali principal e dou a minha opinião, certo? Então, aí faz um rascunhinho com as informações, depois passa limpo tudo bonitinho. Número de linha, pessoal, é muito particular de cada um, né? Ai, que tamanho, professora, quantas linhas eu uso? Mas assim, eu sempre pego muito com vocês, né, dos famosos 3 parágrafos, né? Com aí até 5 linhas cada parágrafo, então um texto aí de 15 linhas, né? Contando os parágrafos. No resumo é fácil, você vai contar, né? Fazer um resumo da história. Então, no primeiro parágrafo, um resumo do começo, no segundo parágrafo, um resumo do meio, e no terceiro parágrafo, um resumo final. Na resenha, no primeiro parágrafo, você pode dar as informações, né? De título, o autor, tudo mais. No segundo parágrafo, você fala do conteúdo principal ali, né, da história, e o terceiro parágrafo você dá a sua opinião. A gente pode separar assim. Vamos colocar aí 3 parágrafos, com no máximo 5 linhas. O mínimo, pelo menos 3 linhas. Combinado? Então, é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sabem que vocês podem me perguntar no grupo, tá? Do WhatsApp. Vocês, quem for escolher um livro que tem aí em casa, só manda para mim, tá? Que não vai fazer pelo vídeo das historinhas, vai fazer pelo livro. Aliás, todos vocês têm livrinho em casa, porque os livrinhos do ano passado, que a gente trabalhou no projeto Leitura, estão aí com vocês. Se vocês quiserem usar eles, inclusive foram livros que vocês até já leram, né? Então, se vocês quiserem usar os livrinhos que vocês ganharam o ano passado, pode, certo? Só me avisa lá no grupo o que você escolher. E façam do resumo, quem, né, se quiser fazer por escrito faz, mas faz o vídeo. Eu acho que é legal, eu vou ver como que vocês estão na questão de escrita, de escrita não, perdão, de leitura, né? Porque a escrita é mandar para mim por escrito. Mas eu falo assim da questão da leitura. Então, quem gostar de fazer o vídeo, faz para eu ver o resumo de vocês, certo? Então, por hoje é só. Na aula que vem, a próxima aula nossa, também vão ser 2, é uma aula de história e uma aula de matemática, só que essa matemática já é um pouco mais de leve, porque nós vamos falar de formas geométricas, vamos sair um pouco daquele monte de números como a gente estava, então também vai ser mais de boa. Então, até a próxima aula, mais uma vez, qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, até mais.